Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aí o nosso 12º episódio do podcast Vale de Deus. E pela minha farda aqui e a continuação da Priscila aqui com a gente, vocês sabem que nós vamos continuar falando de Maria. E na verdade, um assunto que ainda vai se estender por muitos episódios. É um tema que a gente gosta muito, mas hoje em especial nós escolhemos para falar da oração à Ave Maria. Então, hoje nós deixamos um pouco o nosso ecumenismo de lado, né? E hoje a gente vai falar de Maria de uma forma mais voltada para essa oração que tem raiz na religião católica. Então, não tem como a gente não falar dos terços e das coisas que são inerentes a esse assunto, né? E aí, eu quero, antes da gente começar, pedir para você deixar o like, se inscrever no nosso canal. Nós temos canal no Facebook, estamos com as nossas redes sociais no Instagram, no YouTube também. Então, compartilhe os nossos conteúdos, nos siga nas nossas redes sociais, porque a gente tem um monte de coisa boa aí, tentando chegar em todas as mídias sociais. Estamos agora com o TikTok também, começamos há pouco tempo. E, se Deus quiser, a gente vai começar também a postar conteúdos exclusivos para cada uma das redes. Estamos tentando correr atrás dessas coisas aí para dar certo, mas para isso a gente precisa do apoio de vocês. Vocês nos ajudam a criar um conteúdo que seja interessante e que se propague para as pessoas. Mas, sem muitas delongas aí, vamos começar a falar da oração da Ave Maria. Eu queria passar a bola para a Pri, que vai começar para a gente aí. Pri, e aí? Como é que começa essa oração? Então, vamos lá. Então, oi, pessoal, eu sou a Priscila, como eles já falaram. Obrigado por me permitir estar aqui nesse dia, né? Falando um pouquinho sobre essa oração. E como o Marquinho já colocou, ela começa assim, Ave Maria. Então, essa primeira colocação, né, ela saiu da própria Bíblia, né, no momento em que o anjo Gabriel faz uma saudação a Maria, né? Então, é como se ela estivesse chegando próxima a Maria, falando, oi, salve, é um cumprimento. Mas o que chama bastante atenção nesse Ave Maria é que, assim, lá em Lucas, o capítulo 1, tem toda essa citação inteira, né? Mas o que essa saudação nos chama a atenção, né? Que o anjo, ele chega, né, perante uma pessoa que para ele parecia conhecido. É como se a gente chegasse para um amigo e cumprimentá-lo, né? Essa é a visão que eu tenho. Eu, Priscila, né, tenho de como ele chegou. É como se ele soubesse do tamanho da fé dela, do tamanho da amizade e intimidade com Deus, e também ele, como enviado de Deus, pudesse saudar Maria de uma forma quase que íntima, né? E aí, nesse oi, nesse olá, nesse salve, né, eu fui pesquisar alguma coisa que pudesse ser mais técnica, não só a opinião da Priscila, né? E eu encontrei uma carta escrita por Santo Tomás de Aquino, que é um santo doutor da igreja, né? E que ele explica que o comentário, essa saudação angelical, né, na antiguidade, as aparições dos anjos, né, aos homens, eles eram um acontecimento de grande importância, né? E os homens se sentiam assim bastante honrados por, né, ter esse contato com os anjos. E em específico ao encontro do anjo Gabriel com Maria, houve relatos de uma inclinação perante uma criatura humana, né? E aí, seguido de um oi. Por isso que pode-se dizer que esse ave foi como que um oi mais íntimo do que o convencional, porque ele sabia de quem estava ali à sua frente. E aí, ele não fala Maria, né? A oração, na Bíblia, não está escrito Ave Maria, né? Ave cheia de graça. Então, perante essas primeiras palavras, esse cumprimento, esse encontro de um enviado de Deus com Maria, é com um entusiasmo, é uma alegria, ave, né? Como que estivesse abrindo as portas
de algo muito grande que iria acontecer, e que depois, hoje a gente já sabe que é grandioso mesmo, né? Então, esse é o início ali dessa Ave Maria. Quando a gente fala, começa a oração Ave Maria, nós também queremos isso, nós queremos essa intimidade com Maria. Ave Maria, minha amiga Maria, minha mãe Maria, a gente também tenta fazer o mesmo que o anjo teve poder naquele momento para fazer. Essa intimidade, esse oi tão carinhoso dele, esse salve Maria tão carinhoso. Uhum. Pessoal, é o Christian aqui. Eu vou ficar com a próxima parte, cheia de graça. Mas, na verdade, não tem nem como a gente separar essas duas partes, né? Elas estão muito juntas, né? A referência Ave Maria, cheia de graça, né? É a saudação do anjo. Está lá em Lucas 1, 28. E ele é muito interessante, né? Essa parte é muito interessante porque mostra realmente a grandiosidade de Maria, né? E o reconhecimento do anjo, né? Por alguma coisa tão grande, né? Eu acredito que ele tenha se espantado, né? E aí algumas referências que eu consegui buscar, eu vou dar 3 dicas depois. Faça com não esqueça, Marquinhos. A gente tem que colocar esses links aí para o pessoal poder ir atrás dessas fontes também, muito legal. Eu busquei um vídeo no YouTube do Padre Paulo Ricardo e ele fala bastante, né, sobre isso, dessa reverência, né? Ele fala assim, que o anjo que veio do céu encontrou um pedacinho do céu aqui na terra, que é a própria Maria, né? E aí ele ficou impressionado, ele ficou né, agraciado, né? Ele falou isso, ele deixou isso bem claro, né? Acho que até essa reverência que a Pri comentou, eu acredito que o anjo tenha feito, sim, porque ele, né, pôde perceber. Primeiro, né, são 3 coisas importantes sobre Maria que fazem com que ela seja extremamente grande, extremamente relevante dentro do contexto de Deus, dentro do contexto da salvação. A espiritualidade de Maria, né? O anjo pôde reconhecer a familiaridade com Deus, a intimidade dela com Deus e a graça, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a graça. Eu busquei algumas referências que falam o porquê que ela é cheia de graça, né? É lógico, ela recebeu, né, o Jesus, né? Ela era a mãe mesmo, né? Aqui recebeu, aqui deu vida, aqui pôde gestar o próprio Jesus, né? Por conta disso, ela teve graça. Mas antes ainda, né? A sua alma foi preservada do pecado original. Então, o que que é isso, né? A gente tem uma oração que a gente faz, né? E que a gente, né, proclama, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Concebida sem pecado, né? Então, os pais de Maria, né, na concepção de Maria, no nascimento de Maria, a preservaram, né? Deus a preservou desse pecado original. O pai e mãe tiveram, né, Maria. Maria foi concebida de forma natural, sem nada, né, grandioso como Jesus, mas esse fato fez com que Deus a preservasse desse pecado original. E aí, por conta disso, ela é cheia de graça, além, obviamente, da concepção do próprio Jesus. Já imaginou? Eu vejo essa saudação do anjo, né? E o anjo via Deus e vê, os anjos veem Deus face a face. Mas ele devia estar muito curioso para saber, não, né? Tanto anjo por aí, por que me escolheu? E agora eu vou lá e talvez seja o anúncio, tem tantos anúncios importantes na Bíblia, mas com certeza esse é o anúncio mais importante de todos. Então você imagina, né, como o anjo se sentiu nesse momento, a honra de estar, né, a ansiedade de chegar, esse momento esperado por todos, né? A gente vê na Bíblia que tem aí um espaço entre os últimos profetas e aí o começo do Novo Testamento de 400 anos, então devem ter sido 400 anos difíceis, né, para sustentar a fé, muito por conta, né, dos anjos da guarda e dos últimos profetas ali, que tiveram que sustentar a fé até chegar o João Batista, né, precursor, e depois
Jesus, não deve ter sido fácil essa época de expectativa para todo mundo. E aí, como é que vai ser, né? Então, ele chegar para Maria e falar isso também é uma sensação de, nossa, começou. Agora a história de Jesus começa. Isso é muito interessante, né?